Agora, nos outros clubes você não tem essa relação de exposição. Muda frequentemente porque tem poucos jogos. Erdi, eu acho o seguinte, né? Eu acho que a gente aqui está muito atrás no pensamento, né? Não é na questão acadêmica. Então, muitas coisas, como eu falei, né? Eu gosto de ver, eu uso exemplos, né? E você vê que fora, grande parte, né, dos times, dos esportes, não só futebol, né? Eles têm uma instituição acadêmica ligada. Porque, assim, é uma simbiose, é bom para os dois. A instituição acadêmica, por exemplo, não precisa dessa Fórmula 1. Por exemplo, para você ter a parte prática dos alunos, para você poder colocar, né, as evidências lá, você comprovar as evidências dos seus trabalhos. Então, eu acho que é uma oportunidade que as pessoas aqui se fecham muito e, por exemplo, tanto clubes menores, por exemplo, óbvio que não tem a visibilidade, né, de um Flamengo, mas, por exemplo, uma universidade que tem ali uma cadeira de fisiologia do exercício. É interessantíssimo que eles tenham esse público para eles poderem, então, assim, consegue, é um ganha-ganha. Aqui o brasileiro não tem esse pensamento. Quando a gente, né, então, por isso eu falo, eu me sinto um felizardo de ter passado toda essa transformação no clube. Então, muitas pessoas, né, não conhecem, não sabem dessa história. Em 2016, eu idealizei, né, isso já antes, mas a gente começou em 2016, comecei já a plantar, isso em 2015, o centro de performance, né, tudo junto. E aí, eu vi como exemplo, né, que eu utilizei, o Milan Lab, do Milan, que eles eram academia, era o centro de performance, tudo, e era aberto, eles tinham uma ligação com uma universidade, e era aberto ao público externo quando não estava treino, né, tinha os patrocinadores próprios do centro de performance, era autossustentável praticamente, né. E eu falei, vou fazer isso aqui. E aí, no início, tinha muita dificuldade, né? Porque o clube, eu entendo, né? Eles não tinham esse entendimento. E aí, por isso que é importante ter um alinhamento de cima, né? Até embaixo, que eu digo, das áreas do clube. Das questões de permutas, né? Com fornecedores. E acaba que o departamento de marketing, que é quem faz isso, eles ficam sobrecarregados também porque ele tem que vir atrás ali de patrocinador de tudo para pagar o salário do clube, né, dos jogadores. Então você chega lá, né, com uma proposta de permuta e tudo, aí o cara do marketing bota lá embaixo de uma pilha, porque para ele aquilo não é prioridade. Porque eu sei que eles têm outras prioridades, né? Eles também ficam ali, ó, sendo cobrado para isso. Fala, cara, isso aqui peanuts não vai me dar, eu preciso de dinheiro para pagar o salário do jogador, eu não preciso de equipamento. E aí eu consegui mostrar para eles, primeiro, não estava entrando dinheiro, mas eu estou desonerando, tá deixando de gastar, né? E aí foi até um desafio, para mim foi difícil, que em 2016 eles não tinham, eu falei, pô, monta o espaço que eu vou equipar. Cara, e foi o que a gente fez. Eu fiz isso. Então trouxe todos os equipamentos, tudo, né? Tudo em maneira de permuta. E aí para acontecer eu falei, vamos alinhar, né? Então olha como é que a visão é importante, é o que eu falo, cara, não existe processo que não possa ser melhorado. Mesmo que você não tenha dinheiro, que as pessoas acham que a melhora dos processos é só através de uma melhora financeira, né? É uma melhora do entendimento. E eu falei, para a gente construir isso, o que eu preciso? Um alinhamento, primeiro, do marketing com o jurídico, para elaborar os contratos, porque ninguém queria fazer isso, né, no clube, porque era coisa pequena. Né? Eu falei, para eu negociar com os caras, eu negocio, eu peço, eu trago a empresa aqui, e quando chega ali, não anda, no jurídico, tudo, eu falei, pô, já estou envergonhado. Então, você entendeu? Eu falei, pô, vamos fazer isso? Eu te prometo, né? Não precisa. Só montar, né? Era uma estrutura ali provisória, que tinha ajudei. Falei, bota de centro de performance que eu vou equipar. E fizemos tudo mesmo, grande maioria com permuta. Aí criei um contrato específico, por quê? Porque não tinha isso. Ah, com faixas de valores, você está aportando tanto. Tem isso de contrapartida. Em rede social, em camisa, em ingresso, exposição da marca aqui, então assim, porque até isso você tinha que ter, tá bom, tô dando isso, o que eu te dou de troca? Ah, óbvio, né, que era customizável, né, às vezes ali um patrocinador falava, pô, pra mim é melhor mais ingresso, camisa, porque relacionamento, pra mim é importante com o cliente, outro, eu não tenho relacionamento, minha empresa é de fora, eu prefiro que tenha mídia espontânea, enfim, a gente ajustando, então criamos um contrato, fomos trazendo, e lá em 2016, quando a gente de estrutura fixa, praticamente não teve custo pro clube.
tudo eu trouxe ali em permuta, né? E a gente deu, né, aquela mudança toda, como você falou, e inauguramos lá em 2016, começamos praticamente o clube sem botar nada. Criamos uma apresentação com marketing, onde foi, então por isso que eu digo, você tem que ter essa visão e melhorar o que está lá. Uma apresentação para mandar para os patrocinadores, né? De o quanto que a marca aparecia, o valuation da marca, o quanto que aparecia em mídias sociais, em rede televisiva e tudo isso. Então criamos um negócio ali, eu ia, e muitos ali no início, porque eu comecei a captar em 2015, né? Para a gente começar a inaugurar lá em 2016. Era lama. E aí eram muitos ali pessoas que eu tinha relacionamento fora e eu vi de todos. Inclusive você falou da Embore, né? O pessoal da Tobone botou 2 balanças lá pra gente, né? E ela mesma, a dona Mary, né? Com o Márcio falaram, Tanuri, que eu falei, não, isso aqui vai ser assim, 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 tipo no meio de um lamaçal, né? E tava tudo na minha cabeça. Eu falei, cara, nós vamos aqui aportar, né, por sua causa, porque você tá me falando, eu tô vendo lama. Né? Tipo, a impressão, né, que as pessoas tinham de relacionamento com clubes de futebol era muito ruim, né? De falta de credibilidade. Todos eles falaram, cara, eu tô vindo por você. E eu falei isso pra eles, eu falei, cara, a gente tô vendendo um sonho, né? E eu falei, tô te chamando isso porque eu já vendi outros sonhos pra vocês, né, de coisas fora, e vocês viram que a gente realizou. Então, assim, foi aquela coisa da visão. Eu falei, pô, pra mim isso vai ser uma realidade. Eu tô vendendo pra vocês em baixa, porque depois, quando eu tiver um produto, e como foi o que aconteceu, eu vou sentar aqui e ficar anotando pedido, que vai todo mundo querer entrar aqui e participar, né? Então, usava isso até como argumento, né, com eles. E a gente trouxe, em 2015, a gente praticamente todo ali, o centro de performance, o departamento médico, foi tudo com os equipamentos de fisioterapia, as coisas, as macas elétricas, na ginástica, tudo em permuta. E só corroborando aqui, Márcio, com relação ao que você está falando, quem não conhece Daniel Gonçalves, a gente cita muito Daniel Gonçalves e você porque a gente acredita que realmente foi o divisor de águas aí na questão da parte de saúde do Flamengo e na metodologia dentro do departamento de saúde. Teve um outro cara futebol. Que foi muito importante ali com a gente, que é o Fred Manhães, né? Sim. Fisioterapeuta, sim. Então eu acho que ali tinha esse tripé nesse momento de reconstrução, né, onde o Fred, né, tocava ali a parte da fisioterapia, o Daniel, a parte ali da fisiologia, da preparação física, né, tinha ali a nutrição e eu aqui como guarda-chuva, né, pegando tudo isso e colocando, né, de maneira conjunta em prática. Então, para lembrar aqui, né, como eu sou sempre grato a tudo que você falou, né, o Daniel foi um cara que foi muito importante lá com a gente, também creio que tenha sido muito importante para ele. E o Fred Manhães foi outro profissional ali top, né? Não à toa, né? Eles estão ali muito bem locados e que foi muito importante também nessa parte. Quando eu fiz o convite para ele também, ele estava fora do mercado no momento tudo. Você vê que depois ali, né? Então a gente construiu aquilo ali junto, acreditou e foi muito importante. Ninguém chega sozinho. Ninguém chega sozinho. Isso é um fato, né? Com certeza eu já ajudei muita gente a chegar e muitas pessoas me ajudaram a eu estar aqui. Então, a pessoa, né, que acha que é autossuficiente, isso aí é o caminho para o precipício, né? Mas as pessoas têm que entender que conforme você vai mudando, né, e o teu cargo e tudo, tem situações que às vezes as pessoas confundem isso também, infelizmente, que você tem que tomar decisões que são inerentes ao cargo, né, e você tem... Eu sou uma pessoa que eu diferencio muito isso da amizade, de tudo, da questão profissional, porque eu falo que muitas vezes na maioria das vezes você faz péssimos negócios com os amigos, mas você muitas vezes faz grandes amigos nos negócios. Eu acho que foi isso que eu pauto na minha vida, né? Tento construir um ambiente de amizade, ali de respeito, mas o profissionalismo ali para mim sempre é o mais importante, mas esses dois ali nesse período, nessa reconstrução foram muito importantes. Interessante que o Márcio falou, Erdi, é que ele nem deve saber dessa história. Antes de você levar o Daniel pro Flamengo, a gente tentou botar o Daniel lá no Vasco na base com a gente, que era aquele processo que ele estava em transição, estava sem clube e tal, e o teu convite ainda não tinha chegado, e a gente ia fazer exatamente isso que você fez no Flamengo, já era uma ideia que a gente tinha de fazer na base, né?
E uma coisa que você falou interessante é que independente de grana, independente de dinheiro, o Márcio, ele revolucionou uma situação de medicina dentro do futebol, que ele saiu de um modelo médico de medicina da doença, de especialidade médica engessada dentro do futebol, e abriu um conceito amplo de medicina do esporte, de gerência em departamento administrativo médico, integração entre as áreas, e foi o que ele falou, sem gastar dinheiro, sem mexer tanto no financeiro, ele conseguiu um resultado extraordinário. E a gente fez isso lá na base do Vasco, a gente justamente começou a organizar, na mesma época, em 2016, a transição ali de 2015 para 2016, a gente começou a controlar as variáveis, que foi o que você fez. Quais são as variáveis que eu tenho dentro do clube, o que eu posso controlar e aonde eu posso integrar essas variáveis. E aí o Márcio começou a fazer esse processo, começou a conversar com os profissionais e a gente começou também a fazer paralelamente isso na base do Vasco. A gente, consequentemente, a consequência disso na base do Vasco, a gente ganhou um campeonato carioca em cima do Flamengo no Sub-20, né, com o Vinícius Júnior. Perdemos alguns também. Perdemos alguns, mas assim, isso é só brincando com você. E você vê que tem resultado, né? Você tem um efeito. Quando você organiza o processo, controla o máximo de variáveis e faz a integração das áreas, o desfecho final é quase que a consequência do sucesso. E você fez muito bem isso junto com o Daniel, lá junto com o Fred, que você citou bem, e o resultado foi esplêndido no Flamengo, e o sucesso está aí. E a outra coisa que ele falou também interessante é a integração da ciência. Na época a gente trouxe o Simão para o Vasco, né, e fez uma parceria com a FRJ e começamos a publicar artigos, desenvolvemos um currículo metodológico